Olá pessoal, seja bem-vindo. Nós vamos às nossas dicas de conhecimento bancário para sua preparação para o Banco do Brasil. Prazer, meu nome é Thaís Vieira e o que nós vamos ver hoje é sobre garantias do Sistema Financeiro Nacional. As garantias, se você pegasse o concurso para banco há uns 4, 5 anos atrás, você ia ver que elas basicamente não apareciam. Mas por quê? Porque as garantias, como o nome sugere, ela tem a intuição de garantir algo. Então, se você trabalha numa instituição financeira e você vai conceder crédito, você vai emprestar dinheiro para alguém, você precisa se respaldar, não a você, mas a instituição a que você representa. Você não vai simplesmente emprestar o dinheiro se o cara não pagar. Sempre leve isso em mente, não interessa quem seja, você sempre tem que assinar o contrato, conceder o crédito pensando, e se ele não pagar? Aí o banco, é claro que o banco se respalda e ele pede garantias. Quais? Nós temos duas modalidades de garantias: garantias pessoais e garantias reais. As garantias pessoais, como o nome sugere, são pessoas. É alguém que é a garantia. E essa garantia ela pode ser em forma de aval ou em forma de fiança. Para ser simples, o aval é mais simples e a fiança é um pouco mais estruturado. A fiança seria uma evolução natural do aval. O aval, em regra, ele é total. E guarde, em regra, se a prova cobrar assim, o aval é total, tranquilo. Mas se ela citar, o aval pode ser parcial? Pode. No caso do cheque, da letra de câmbio ou na duplicata. Nessas três modalidades, o aval pode ser parcial, mas a regra geral é que ele seja total. Ou seja, você tem 5 avalistas, você não pagou, os 5 vão ser acionados, vão ter o nome no Serasa, SPC e vão ter que pagar. Ah, mas um pagou 20%, tá? Ou paga tudo ou retira tudo, quita toda a dívida ou todo mundo continua no mesmo barco. Já a fiança, porque no aval você assina um título de crédito. Você assina um título de crédito que, como avalista, se o devedor não pagar, o banco executa o título de crédito. Na fiança, existe um contrato específico, ou seja, cláusulas específicas. Aí na fiança, sim, na fiança você pode ter 5 avalistas. Um responde por 10%, o outro por 50%. Não tem problema, pode ser diferente a responsabilização de cada um? Pode, na fiança pode. Por quê? Porque a fiança ela pode ser parcial como total. O que dispuser no contrato de fiança. Questão de prova. Se aparecer aval, vai aparecer título de crédito. Se aparecer fiança, ele vai tratar do quê? De contrato específico. Ou o que eles chamam também de contrato de fiança. Por quê? Porque é um contrato que tem termos. E vai seguir esses termos. Independentemente do valor da dívida, do valor da condição financeira dos fiadores, vai valer o que está no contrato de fiança. Porque é um instrumento específico para isso, enquanto o aval ele é algo mais simples. Você assina um título de crédito, se a pessoa não pagar, o banco executa o título. Tranquilo até aí? Então, aval, fiança, garantias pessoais. Uma pessoa é a garantia. Se a banca vier dizendo que os bens do avalista, a garantia é o avalista. Os bens do fiador, não, a garantia é a pessoa do fiador. Tranquilo? Já as garantias reais, aqui é algo como garantia. Você dá um bem como garantia. Aí existem 3 formas: hipoteca, penhor e alienação. Hipoteca é apenas para bens imóveis, ou seja, propriedades, casas, terras. Só que a hipoteca você precisa cuidar que ela é passível de ser hipotecado. Aeronave e navio, tá? Apesar da regra geral ser que hipoteca é para bem imóvel e não pode passar de 30 anos, tá? Então eu hipotequei a minha casa, eu não posso pagar em mais de 30 anos. A hipoteca não permite, a lei da hipoteca não permite, tá? Mas navio e avião, aeronave, podem ser hipotecados. Na minha opinião, navio e aeronave é algo móvel, mas tudo bem. A regra geral é hipoteca para bem imóvel, lembrando que nós temos o navio e também temos a aeronave. Outro detalhe sobre a hipoteca. Hipotequei a minha casa. Qual que é a relação entre o devedor e o credor? Então, a pessoa que deve e o banco. O banco, ele possui prioridade de compra. Então, você não pagou.
você vai executar, a justiça executa, vai a leilão, o banco tem a prioridade de compra. Essa é a ideia da hipoteca, então ela é um pouco mais burocrática. O penhor existe, o penhor civil e o penhor mercantil. Penhor civil é aquele, você, pessoa, vai até o banco, leva a joia da vovó, eles avaliam a joia, você pega o valor em dinheiro e a joia fica. A única instituição financeira que detém, né? Então a instituição financeira que detém o monopólio do penhor civil no Brasil é a Caixa Econômica Federal, ou seja, nenhuma outra instituição financeira trabalha com penhor civil. Por quê? É proibido por lei, só a Caixa detém esse monopólio. Contudo, penhor mercantil, penhor industrial, aí sim, esse outro penhor que não é o penhor civil, as outras instituições financeiras também podem trabalhar. Como funciona esse tipo de penhor? Você vai penhorar sua colheitadeira, o seu trator para poder plantar, tranquilo? Então você vai até o banco, oferece os seus bens, então o trator, a colheitadeira como garantia, o banco avalia e fala, então tá. Então dessas garantias eu libero tanto de empréstimo. Você vai entregar para o banco a colheitadeira, o trator? Não. No penhor mercantil, a posse do bem ainda fica em nome do devedor. Então o devedor fica com a posse, mas a propriedade é do credor. Ou seja, o bem é do banco, mas você fica como depositário fiel. Você fica cuidando do bem. Se você não pagar, o banco vai lá e toma. É só você pensar, imagina a quantidade de bens, móveis, carro, caminhão, colheitadeira, trator, que o banco teria que ter guardado ali porque ele tem como garantia, então não precisa. No penhor mercantil, isso fica com o devedor, você fica com o bem, mas se você não pagar, o banco toma. Lembrando, hipoteca para bens imóveis, penhor para bens móveis. E alienação fiduciária, bens móveis e imóveis. Vamos dizer que a alienação fiduciária seria uma evolução da hipoteca e do penhor. Por quê? A hipoteca tem a limitação dos 30 anos por lei para pagamento. A alienação não tem esse problema, conforme a vida útil do bem. Por isso que hoje em dia se financia casa em 420 meses, porque normalmente é alienação fiduciária. Na alienação, o bem fica no nome do banco. Você tem apenas a posse e o dever, obrigação, de zelar pelo bem. Sim, você financiou sua casa e é alienação fiduciária, na verdade a casa é do banco, você tem a posse da casa, você paga ela, mas se você não pagar, o banco toma. Por que os bancos gostam da alienação? Porque é simples, o bem já fica no nome do credor, já fica no nome do banco. É mais fácil de executar, é mais fácil de tomar, porque já está no nome do banco, você tem apenas a posse, claro. Quando você terminou de pagar, aí você vai lá no cartório de registro de imóveis, faz a baixa da alienação e aí sim que o bem passa para o seu nome. Aí você tem a propriedade e a posse do bem. Então lembre, macete para a prova. Garantias reais, hipoteca, bens imóveis. Tudo bem, lembra da aeronave e do avião, mas regra geral, bens imóveis. Penhor. Se for civil, apenas a Caixa Econômica que faz. Penhor mercantil, penhor industrial, quem faz? Instituições financeiras. Mas só para bens móveis. Não se penhora casa, não se penhora terra, não se penhora propriedade. Só se penhora bens móveis. Enquanto a alienação fiduciária para bens móveis e imóveis. Mas, na alienação fiduciária, a propriedade fica em nome do credor, ou seja, o bem fica no nome do banco. Você fica apenas com a posse e com o dever de cuidar, tá? Você tem a obrigação de zelar pelo bem, fica com a posse. Mas o bem já está no nome da instituição financeira. Tranquilo? Tranquilo? Então, essa é a ideia. Garantias do sistema pessoais, pessoa, real, um bem. Se disser que o aval precisa de um bem, tá errado, porque é uma garantia pessoal, é uma pessoa, é alguém que é o avalista ou o fiador. Tranquilo? Conseguiram diferenciar? Pronto, então você está preparado para resolver exercícios sobre a garantia do sistema financeiro. Continue estudando, continuaremos com dicas e nos vemos por aí.